revisão de física. Meu nome é Ulisses e hoje nós vamos falar sobre calorimetria. O objetivo de você revisar esse conteúdo para a sua prova, estudar para o vestibular e provas do Enem. Vem para cá então. Para nós falarmos sobre calorimetria, nós temos que lembrar o conceito lá atrás de temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, indiretamente feito por um termômetro, ok? Conceituamos isso lá atrás. Lembrando o conceito de temperatura, porque neste momento eu tenho um corpo A a 80 graus Celsius e um corpo B a 20 graus Celsius. Então o corpo A tem um estado de agitação das moléculas maior que o estado da agitação das moléculas do corpo B. Consequentemente, essa energia de A para B vai ser transferida. Essa energia em transferência nós vamos definir de calor. Então vejamos bem, a energia do corpo, a agitação térmica do corpo, temperatura. Agora essa agitação toda é medida em um grau de energia. E essa energia, quando transfere de um corpo A para B, essa transferência de energia, calor, ok? Então calor é essa energia em trânsito. Esse corpo de maior temperatura vai passar energia para o corpo de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Então nós vamos conceituar equilíbrio térmico como o corpo A atinge a mesma temperatura que o corpo B. Nesse momento, eles atingem o equilíbrio térmico. Ou seja, o corpo B, menor temperatura, vai ganhando energia. Temperatura aumenta. O corpo A vai transferindo energia. Temperatura diminui até que esses corpos estejam na mesma temperatura, equilíbrio térmico. Daí nós podemos conceituar que existe dois tipos de calor. Calor sensível e calor latente. Vamos definir o que é calor sensível? Calor sensível é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo. Para variar a temperatura. Olha só. Agora, quantidade de calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico, o estado de agregação. Ou seja, o corpo está sólido, ele derrete, vai para o estado líquido, aconteceu uma fusão. O corpo está líquido, vai para o estado vapor, aconteceu uma vaporização. Estados de agregação da matéria, estado físico, houve mudança. Que quantidade de calor foi envolvida neste momento? Quantidade de calor latente. Agora, uma panela de água colocada lá no fogão para esquentar, para cozer um arroz, uma batata, temperatura, ou seja, está mudando a temperatura da água. Quantidade de calor sensível foi fornecida à panela, a quantidade de água, para que a água possa ferver ali naquele momento. Ou seja, para atingir uma certa temperatura. Eu esquentei a água, vamos dizer de uma maneira mais correta, eu esquentei a água. Quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai mudar de estado, vai para vapor. Mas antes disso, ao aquecer a água, eu usei a quantidade de calor sensível. Vamos definir algumas coisas agora. Agora, a quantidade de calor sensível, nós vamos ter calor específico sensível. Ou seja, um corpo possui diferente matéria, ou seja, diferentes elementos químicos. A constituição desses elementos químicos, nós vamos perceber que cada corpo tem um calor específico, sensível. A água tem um calor específico, o ferro, o alumínio e assim por diante. E o que significa esse calor sensível? É a variação de caloria por 1 grama de massa do corpo, variando 1 grau Celsius. Por exemplo, a água, o calor específico da água é 1, ou seja, para variar 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria para variar 1 grau Celsius. Há outros elementos, há outras matérias que é 0,6, ou seja, se eu fornecer uma quantidade menor de calor, eu vou ter a mesma variação aqui, tá ok? Nós vamos perceber que a água tem um calor específico elevado, mais do que
por exemplo, a areia. Por isso que você, quando vai à praia, a areia está mais quente, a sensação térmica ali, né, do que a água. Por quê? O calor específico da areia é menor, então ela aquece mais rapidamente, ok? Agora, olha só, nós vamos definir a equação da quantidade de calor sensível. Q de caloria, M massa em gramas, C calor específico, isso que vai ser fornecido nos exercícios, e delta θ é variação de temperatura. Estamos falando variação de temperatura, estamos falando de calor sensível, variação de temperatura do corpo, tá ok? Agora, quantidade, calor específico latente. Calor específico latente é a quantidade de calor fornecida por gramas de matéria. E definimos a equação como Qmala, M, massa, L, calor latente. Aqui nós poderíamos até criar um macete, Qmaceta, né? Ou seja, quantidade de calor, M, massa, C, calor específico, e delta θ, variação da temperatura. Um exemplo, calor específico latente, fusão do gelo. Nós temos aqui 80 calorias por grama. Então, nesse momento aqui, eu vou ter gelo, certo? Desenhar para você aqui, ó, um cubo de gelo, o qual esse cubo de gelo ele vai derreter. Então, eu forneci uma quantidade de calor para que isso aqui aconteça. Enquanto o gelo está derretendo, é claro que eu vou conceituar, eu vou realmente representar isso aqui num sistema isolado, ok? Enquanto isso acontece, não há variação de temperatura. É claro que no nosso dia a dia, nós vamos perceber que talvez não é possível dessa forma. Mas se você isolar esse corpo aqui, você vai perceber que na mudança de estado não há variação de temperatura. Agora nós colocamos aqui um exercício, então, para nós treinarmos algumas continhas. Aqui, nesse exemplo, exercício 1, fala o seguinte: quantidade de calor necessária para levar 200 gramas de água a 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Ele me forneceu aqui, ó, calor específico da água, por isso que vai vir junto aqui a letrinha 1A, ou seja, CA, quantidade específico da água. Então nós temos a massa e temos a variação de temperatura. Qual fórmula que nós vamos usar? Qmaceta, parabéns, isto mesmo, ó, massa, calor específico, delta θ, massa 200, calor específico 1, variação da temperatura 80 menos 20. Agora é só fazer a continha, vamos lá? Quantidade de calor é igual a 200 vezes 1, 200, 80 menos 20, 60. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 2 dá 12, repetindo os 3 zeros, nós temos 12.000 calorias. Eu posso deixar 12.000 calorias em função dos 3 zeros, ou eu posso usar um múltiplo lá na matemática, escrever 12 quilocal, ok? Alguns exercícios vai te pedir para você colocar em forma do múltiplo K, que vale 1.000. Então, vem para cá agora. O exercício, na letra B, já mesmo enunciado, qual que é a quantidade de calor necessária para levar 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para água a 0 graus Celsius. Você percebeu que houve uma mudança de estado de agregação das matérias, o estado físico, houve uma fusão, ou seja, eu tenho gelo, né? E o gelo derrete. Uma quantidade de calor foi fornecida para que isso aconteça. Então, qual que é a forma que eu vou usar? Qmala. Massa, 200. Lá atrás, nós fornecemos o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 que é a massa, L é 80. Nós vamos ter 8 vezes 2, 16,
Então, para derreter essa quantidade de gelo, eu preciso de 16.000 calorias ou 16 kcal. Encerramos por aqui. Continue a dedicar à física. Um abraço.